Boa noite! Vamos chegando, minha gente! Boa noite! Para a nossa live. Um momento! Vamos chegando lá, minha gente! Vamos lá! Já bateu meio de 7 horas, já bateu 7 horas, vamos lá, minha gente. Olá, Lucas, tudo bom? Vamos chegando, Rosiane. Vamos ajeitar aqui, tá torto. Vamos arrumando. Vamos chegando. Boa noite, Denise. Boa noite, Eugênio Pacelli, meu primo, meu querido. Edna Queiroz. Vamos chegando, Rosiane. Cleusa. Tá torto ainda. Vamos acertar aqui. Melhorou. Deu uma ajeitada boa. Vamos lá. Cida Caldas. Boa noite, gente. Vamos chegando. Vamos chegando para a nossa live. Parece que tá torto ainda. Parece que melhorou. Joana, Lília Calvo, Alba Valéria, vamos chegando. Vamos chegando, minha gente. Alba, tudo bom, Alba? Tudo bem, né? Melhorou da perna? Rosiane. Vamos chegar para a nossa live. 1, 2, 3. Vamos lá. Vamos lá, meu povo, vamos chegando. Boa noite, vamos chegando. Emerson Sarmento, vamos chegando. Vamos dar um tempinho para o povo nosso chegar. Para nós iniciar nosso bate-papo, a nossa conversa dessa noite de domingo, dia 18 de outubro. Márcia Versosa, Ana Paula, vamos lá, Deus abençoe. Uma alegria para nós estarmos aqui juntos, né? Vamos lá, vamos ajeitar as coisas. Tá torto. Roberta Strentenberger. Está assistindo? Emerson Sarmento, Roberta, tudo bem? Quem é de mais longe, põe da onde é, por favor, para nós saber onde que nós estamos chegando. Márcia Versosa, lá de Vitória, no Pernambuco. Ô, Virgínia, ô, minha prima. Virgínia e Sandro. Chegou a minha prima Virgínia. João Baroli, ô, Varginha, grande amigo nosso. João Baroli, um ótimo músico, pianista de primeira. Ana Luísa, Marcela, Lili Marcondes. Vamos chegando. Vamos chegando e vamos lá. Vamos ver o que nós vamos conversar hoje, né? Sempre é um imprevisto às vezes. Vamos chegar aqui, deixa eu arrumar aqui que tá caindo as coisas aqui. Um minuto só. O que nós vamos conversar hoje? Que assunto que nós vamos bater um papo hoje aqui. Vamos lá. Vamos bater um papo hoje. Vamos ver o que nós vamos conversar. Ana Luísa de Guaxupé. Oh, beleza. Sil. Ô, Sil. Tudo bom? Sil Signoretti. Boa noite. A Sil é lá de... Toda vez eu esqueço a cidade dela. É lá da diocese de... De onde é, Sil? Some na cabeça aqui de onde você é. Cristiane Francisca, de Curitiba. Ô, Curitiba, boa. O sobrinho meu mora aí, trabalha aí no Hospital Santa Cruz. Lídia.
Boa noite, minha gente. Boa noite, boa noite. Coronel Fabriciano, né? Cleusa, já estamos com 5 minutos de live. Vamos dar início na nossa live, né? Pedindo a bênção. Cristina e Lauro, grandes amigos, sempre na nossa live aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Itabira. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa noite, minha gente. Vamos começar a nossa live. A Sil é daqui de Itajubá, filho do Dr. Delfim Pereira, mora lá em Itabira, irmã da Nílvia, né? E lá em Itabira tem a extensão da nossa Unifei, né? Do campus da Unifei lá em Itabira. Então, nós somos muito unidos. A Sil, ela é itajubense. Vamos lá, minha gente. Morou no estádio ali, bairro do estádio. O povo daqui não conhece, o povo mais novo não sabe onde que é o bairro do estádio. Só nós que conhecemos, né? Gente, um assunto que a gente tem de conversar, às vezes nós estamos em época de política, ano eleitoral. E às vezes fala assim, mas padre vai falar de política, pronto, acabou, perdeu a graça. Não quero saber mais desse padre, não quero saber mais disso, pronto, acabou. Né? Até um dia desse, antes, perguntaram para mim por que eu uso o anelzinho preto, o anel de Tucum, o anelzinho de Tucum. Por que eu uso o anel de Tucum e qual o sentido do anel de Tucum para mim, para nós que usamos, que não é uma bijuteria, não é um enfeite, é um compromisso. Como marido e mulher usam aliança como compromisso matrimonial, não para mostrar para os outros que são casados. Então, quando o casal usa, né, troca aliança na mão e usa na mão esquerda, né? Usa na mão esquerda, sinal de compromisso matrimonial, de fidelidade na vida matrimonial. Eles não usam para mostrar para os outros, não. Eu acredito que não é para mostrar para os outros que são casados, né? Porque não precisa isso, né? Não precisa disso para mostrar que é casado ou não, e não precisa isso para ser sinal de fidelidade. Mas é para que a própria pessoa sempre lembre do compromisso que ela tem com a esposa e com o marido. Para lembrar sempre. Aliança para mim é isso. É lembrança de um compromisso, de um pacto que a gente faz com outras pessoas. Eu ganhei da mamãe aliança, quando eles fizeram bodas de ouro, bodas de prata. Então a aliança de casamento do papai e da mamãe ficou guardado, ganharam aquela aliança de prata. Um dia a mamãe deu para mim a aliança, que era do papai, para eu fazer um tercinho de dedo. Tercinho de dedo. Eu falei, não vou desmanchar a aliança de casamento dos meus pais para fazer um tercinho de dedo. Conservei. E sempre usei essa aliança desde o tempo de seminário já, de diácono, como um compromisso com a igreja. Então essa aliança, ela tem uma cruzinha, ó, se vocês separarem, eu mandei colocar uma cruzinha nela. Um sinal de um compromisso com Jesus Cristo, com a igreja. Para eu lembrar sempre do meu compromisso de
era diácono, de padre, com a minha igreja, da minha fidelidade para com a igreja. Então, esse é o sentido da aliança para mim. E aí eu fiz, e depois, quando eu fiz 25 anos, eu pus mandei colocar uma tirinha de ouro branco, né? 25 anos de padre, jubileu de prata, de vida sacerdotal. Estou com 34 anos de padre, 35 de diácono, né? Então, a aliança é esse compromisso para eu lembrar do meu compromisso com a igreja. O anel de Tucum, esse anel de coquinho, do Tucum, da semente do Tucumã, é uma palmeira da Amazônia. É de tempos lá do Brasil colônia, quando os escravos, né, eles não tinham joias, a realeza usava joia. Então os escravos e os índios pegavam a semente do Tucum, do Tucumã, do Tucum, o coquinho, né, vamos dizer assim, e confeccionavam uma aliança. Essa aliança de coquinho, é do coquinho, do Tucumã, a semente do Tucumã. Para quê? Para mostrar o compromisso de irmãos, de fraternidade. De fraternidade. Esse era o sentido já lá dos escravos e dos índios. Quando a igreja assumiu um compromisso mais sério com os pobres, com os índios, com os migrantes, com os sofredores, alguns sacerdotes e bispos aderiram o anel deles, o anel de Tucum. Então, aderiram, assumiram o anel que os pobres usavam, na solidariedade de um para com o outro. Assim, esse compromisso, esse meu anel, foi num curso que eu fui em Belo Horizonte, que aí eu comprei esse anelzinho meu aqui, foi feito pelos índios Chacriobás, Chacribás ou Chacriobás, né? E eles são para mim um sinal do meu compromisso com as causas populares. Eu trabalhar, eu anunciar, eu estar solidário, estar junto com os sofredores, como Jesus fez. Ele assumiu um compromisso com os pobres, com os órfãos e com as viúvas. Assim, quem usa o anel de Tucum não é para enfeitar, não é enfeite, não é modismo, é para a gente lembrar do compromisso que nós temos de ter com todas as pessoas. Quando a igreja fez uma opção preferencial em Puebla pelos pobres, pelo povo sofredor da América Latina, porque eram e são ainda os que exigem maior atenção. Quem tem com fartura, quem tem tudo bem, né? Casa, moradia, dinheiro, lazer, tudo, conforto, tá bom, merece atenção também. Mas os mais necessitados, a opção pelos pobres. E quando a igreja faz opção pelos pobres, não é excludente, não exclui os outros. Entre uma pessoa com um resfriadinho, uma pessoa gripada, com gripe, e uma pessoa com pneumonia, a quem nós vamos assistir? Aos três. Ao que está com resfriado, ao que está com gripe e ao que está com pneumonia. Mas qual exige maior atenção, cuidado e prioridade? Quem? Quem está com pneumonia. Quem está com pneumonia. Então, a igreja, quando faz essa opção pelos pobres, é por isso. É os que estão mais necessitados. É
para poder dar assistência a esse povo sofrido, orientar o povo. Não é fazer assistencialismo, não, mas fala assim, em vez de dar o peixe, dá a vara para pescar. Bom, ótimo, é isso mesmo. Ao invés de dar o peixe, dê a vara para pescar. Ofereça meios para a pessoa sair daquela situação de pedinte, de miserável, de pobre. Oferecer meios para ele poder trabalhar, ter sustento. Mas tem caso que a pessoa não tem nem vara, ou se tem a vara de pescar, ela não tem força para segurar a vara. Então é preciso fazer um outro tipo de assistência, de solidariedade, de estar junto. Isso é estar preocupados com as causas populares, com os mais pobres. Então, o anel de Tucum, para mim e para muitos que eu sei que usam, não é enfeite, não é modismo, não é bijuteria, não. É para eu lembrar do meu compromisso que eu tenho de ter com todas as pessoas, em especial com os mais necessitados, como sacerdote, como pessoa humana. Então, para que não haja no nosso meio necessitados, como é que a gente possa imaginar fazer uma comunhão, comungar o Cristo na Eucaristia e não comungar a vida do próximo? Comungar Jesus na comunhão, na Eucaristia, mas não comungar o sofrimento do irmão, das famílias, das crianças, de tantos marginalizados. Esse é o sentido do anel de Tucum. E para quê? Para eu lembrar. É para eu lembrar desse meu compromisso com a igreja. É para eu poder trabalhar nesse sentido, preocupado com os outros. E não sou padre comunista. Não sou padre comunista na ideologia marxista ou que possa imaginar. Eu tento ser o que Jesus foi. Eu tento ser e fazer o que Jesus fez. Nossa, e faço muito mal. Tinha de fazer melhor. Tinha de fazer melhor. Nós temos de fazer melhor. Para nós nos igualarmos a Jesus. Nunca vai acontecer, é claro, né? Mas Jesus falou, vocês farão obras maiores do que a minha, porque eu vou para o Pai. Olha, gente, o que nós queremos mais? Esse é o sentido do compromisso, o compromisso social da religião. Rezar é muito bom, nós necessitamos de oração, é alimento para nós oração. Mas essa oração tem de ser transformada em atitudes, em atos. Ela tem de ser transformada em gestos concretos. Eu rezar simplesmente uma religião, uma fé intimista, uma fé só para mim, só para eu ser salvo, não vou ser salvo, vou me perder. Se eu preocupar somente comigo, nós vemos muito nas orações, peço por meu, para mim, para eu, para os meus, é sempre por meu, às vezes nunca é para o outro, né? Nunca é para o outro. Então nós temos de ter esse compromisso de vida, de trabalhar com o social, rezar sim. Olha o que São Bento fala ainda, né, através da sua regra. Ora et labora, reza e trabalha, reza e trabalha. A fé tem de ser transformada em atitudes, porque a fé sem obras é morta. Isso está tudo na Bíblia. A fé sem obras é morta. É necessário fazer da oração ação. Por isso que a palavra oração termina com ação. Ora, ação, né? Então, o voltar-se para Deus, o sentido, vamos dizer, vertical, para o alto. Sim, para do alto recebemos as graças necessárias. Mas nós não devemos nunca esquecer do horizontal, do próximo, de quem está ao nosso lado.
Então, são essas as atitudes de comunhão e missão na igreja. Comungar o Cristo, abastecer da Eucaristia, da oração, da vida dos sacramentos, para a gente poder ser útil na comunidade, para nós podermos viver a palavra de Deus, para nós testemunharmos a palavra de Deus através das nossas atitudes. Como diz lá, mostra-me a sua fé sem as obras, que eu mostrarei a minha fé pelas obras. Assim, nós temos de procurar fazer da nossa vida esse compromisso com o social. Rezar é muito bom, mas uma oração que seja também voltada para o irmão. São João vai dizer, é mentiroso aquele que fala que ama a Deus que não vê e não ama o próximo que vê. É mentiroso. Então esse é o nosso compromisso de igreja, e principalmente com os mais necessitados. Isso é viver o social na igreja. Isso é viver o político, o ser político que todos nós somos e temos de ser. Pela sociologia, né? Não sou sociólogo, não sou, mas a gente sabe que a gente não pode separar, dividir o nosso ser, né? Em ser, abrir uma gavetinha, aqui eu sou católico, eu sou religioso, aqui eu sou político, eu sou... Não, é a nossa unidade. E política nesse bom sentido. Não gosto de política. Falou política, já acabou para mim. Não, esse padre falando de política, acabou. Nossa, gostava tanto dele, acabou para mim. Quer saber mais? Tá bom. Estou pedindo mesmo, não sou doce para gostar de mim, né? Mas se eu tirar a dimensão política, nossa, o que é política, gente? É o bem comum, é o bem do povo. É o bem do povo. Quem mais não quer o bem do povo senão Jesus, senão Deus? E nós temos de fazer como Ele. Então, ser político. Agora, dizer que a política está uma sujeira, está realmente. Que tem gente ruim que não presta lá, tem. Mas ninguém chegou lá por conta própria. Foram colocados. Os cargos políticos são eletivos, são eleições. Então, nós que colocamos as pessoas, né? Ou através do voto. Então, saber fazer bem a escolha, escolher bem. E quando Jesus diz, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, é para nós, aí é para vocês, cristão, aí eu falo para vocês, leigos e leigas, para vocês assumirem a política, o social, para transformar. Porque se os bons afastam, os que não são bons, vamos falar os péssimos, os ruins, os horríveis, assumem e entram. Então, nós temos de fazer isso. Eu sempre ouvi dizer que esse anel pretinho é compromisso celibatário. Não, compromisso celibatário é outro compromisso, né? O ser celibatário é compromisso de fé, né? Dentro da vida religiosa. Porque tem casais que usam anel de tucum e eles não são celibatários, né? Tem vida matrimonial. Então, vocês, né? Pensavam que era marxista ou teologia de libertação. Não é, né? Mas vocês têm de assumir a política, sim. Mas assumir a política com convicção, com força cristã. Com força cristã para poder trabalhar o bem das pessoas. Se as pessoas boas não assumem, quem não presta, entra. Quem não presta, entra. Certo? Então temos de tomar cuidado. E é dever de vocês. Nós, padres, nós religiosos e padres, somos proibidos do envolvimento político partidário. Né? De político partidário, de fazer política. Então nós somos impedidos. Agora vocês não. Vocês têm a obrigação de ser sal no mundo. Não é acreditado. Então vocês se viram? Não. Mas é papel da igreja orientar, conscientizar. Não fazer voto de cabresto. Se nós lutamos tanto para evitar o voto, o coronelismo,
voto de cabresto, tudo isso quer dizer, mesmo dentro da família. Eu falo lá em casa mesmo, quando nós éramos eleitor novo, né? O papai tinha os candidatos dele, falava assim, eles vão votar em tal, fulano de tal, tal, né? Então, tá bom, vamos votar, porque o papai conhecia, mas não, cada um tem a sua liberdade, não é pai, não é mãe, não é marido, não é mulher, que vai dizer para mim em quem eu devo votar. O voto tem que ser pessoal, consciente, porque senão depois eu vou virar e falar assim, viu, fui na cabeça do meu pai, fui na cabeça da minha mulher, viu no que deu, o que eu votei? Fulano de tal não prestou. Ah, mas foi o fulano que mandou votar, aí nós também tiramos nosso corpo fora, né? Então, o voto é algo consciente, pessoal, né? Pessoal. Engraçado, padre, nos sentimos como ovelhas sem pastor aqui na Santa Rosa, com o sentido da comunidade sem o pastor. Isso aí depois... Opa, o que eu fiz aqui, meu Deus? Não, tem de ter pastor sim para olhar, meu filho, tem de ter pastor, tem de ser, os padres têm de assumir os compromissos nas comunidades, né? Esse tempo de pandemia está evitando muita coisa, mas a gente tem que estar sempre junto e solidário com o povo, né? Então, a política tem de ser, o voto tem de ser consciente. E também um defeito que todos nós temos. Nós fazemos a escolha e, vamos dizer, eu nunca perdi eleição. Eu nunca perdi uma eleição. Muitas vezes o meu candidato não foi eleito, mas eu não perdi. Eu não perdi. Eu saí em quem eu votei, né? Ele não entrou, mas eu não perdi a eleição. Eu não fui derrotado. O candidato que eu votei não foi eleito, mas eu não perdi a eleição, certo? É alguma coisa que a gente tem que ter consciência. E uma coisa que eu digo que é muito difícil, quando a gente vota na pessoa, a pessoa entrou, aí a gente larga a mão por conta, não, eu tenho de estar junto. Se eu coloquei naquele cargo, eu tenho de estar apoiando, eu tenho de estar cobrando da pessoa que eu votei. Isso a gente tem que fazer até por quem a gente não votou. É a cobrança que todos nós temos de fazer dos nossos políticos. Se eles estão ali ganhando para trabalhar pelo povo, eles têm de dar satisfação daquilo que estão fazendo. Antigamente o Papa era considerado como a maior autoridade que comandava o país. Ângela Lemos, não tem para dar para a gente entender, a gente pode conversar isso depois, Ângela. O Papa, a maior autoridade que comandava o país. Não, o Papa não comanda o país, não. Espera aí, o Papa não comanda o país. Ele é o chefe supremo da igreja nossa. Ele é o chefe de Estado da cidade do Vaticano, do país, cidade, o Vaticano. Ali ele é o governador, né, o Papa. Mas ele não é a maior autoridade, ele é a maior autoridade da nossa igreja, né? Para escolher o primeiro passo é saber se o candidato é católico. Olha, minha filha, eu vou falar para você, eu sou católico, mas às vezes tem tanto candidato católico que a gente não deve votar, não. Não é só por ser católico que eu vou votar nele, não. Toma cuidado, tem de ver a vida da pessoa, a sua honestidade, os seus compromissos, as suas atitudes, né? Até independente da religião. Então, não é porque eu sou católico que eu tenho de votar em católico. Porque tem católico que presta, tem católico que não presta também, no meio da política. Tem muitos que se diz católicos, né? Ou outros que se fazem de católicos, né? Para poder ganhar voto. Então, não é a primeira atitude para poder, o primeiro passo, não. O primeiro passo é a gente conhecer a vida, o caráter, a honestidade daquela pessoa. Os seus compromissos, se ele está realmente
com interesse de ajudar o povo. Porque tem muita gente também querendo fazer dos cargos políticos cabide de emprego. Cabide de emprego. Ganhar dinheiro público sem fazer nada. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso, certo? Então, a gente tem de ser claro, e não é porque eu tenho de votar em católico. Pode ser que tenha uma pessoa de outra religião, ou que até não tenha religião nenhuma, mas é uma pessoa íntegra, uma pessoa de caráter, uma pessoa de honestidade, trabalhador. Então, não precisa nem ter religião, certo? Mas eu tenho de ver isso na pessoa. Tomara, é claro, se for um bom católico, mas tem que ser um católico honesto, trabalhador também justo, né? Porque também só por ser católico, não, né? E muita gente faz de católico, protestante, de umbandista, de espírita, de kardecista, de não sei o quê, de outras coisas que eu digo, de outras religiões, para ganhar eleitorado. Não. A bancada evangélica. O que é isso, gente? Então, nós estamos sendo governados por religião? Por religiosos? Não. Nós estamos sendo governados, né, por cidadãos brasileiros, né, que querem o bem do povo. Não é por causa da religião. Então, eu vou fazer agora um partido católico só para olhar para os católicos. Nada disso. É para olhar para o bem do povo. Para olhar para o bem do povo. Gente, eu tenho um exemplo de um rapaz que ele foi candidato a vereador numa das paróquias que eu trabalhei. Então, o bairro trabalhou para ele, né? O bairro lá trabalhou para ele, um bairro rural. Mas ele era conhecido na cidade também. Foi eleito. Então, na próxima missa que teve, depois da sua eleição, que ele foi eleito, ele chegou e pediu para uma palavrinha, depois da missa, e eu cedi o tempo para ele. Ele virou e falou para a comunidade: olha, quero agradecer aqui o apoio, o incentivo e os votos que vocês me deram, me ajudaram a ser eleito. Mas eu quero que fique claro que eu não fui eleito para ser vereador do bairro tal. Eu sou vereador da cidade. Eu sou vereador do município. Gente, eu achei de uma clareza e de uma maturidade que eu fiquei abismado. E é uma pessoa, vamos falar assim, da zona rural, um pessoal de roça. Uma pessoa de roça. Então, eu não sou vereador do bairro, né? Só para favorecer o bairro, né? Mas eu sou vereador do município. Eu falei: olha que sabedoria, gente, que sabedoria. E isso é ser cristão, é ser cristão católico, não, cristão, né? Atuante na vida da comunidade, atuante. E nessa mesma comunidade tem ainda uma pessoa que eu amo de paixão, ela, pelo trabalho, pelo empenho, uma pessoa de luta. Ela tira a roupa dela para vestir o outro. Ela tira a comida dela para dar para os outros. Ela deixa a menina dela, agora está grandinha já, que é uma menina que precisa de cuidados especiais, para acudir os outros, sem interesse nenhum. Sem interesse nenhum. E uma vez eu virei para ela, e eu chamava ela, não vou falar o nome dela aqui, mas eu chamava ela de Bocuda. Ô fulana Bocuda, né? Quem que é? A fulana Bocuda. Porque ela não fechava a boca para nada. Para conversar, para discutir, para defender, para falar, para correr atrás. Tinha cursos lá que eu era oferecido pela, como é que fala? Sebrae, essas coisas aí do SESI, Senai. Às vezes a cidade não comportava, ela levava lá para o bairro. Ela pegava, assumia tudo. Um dia eu virei e falei para ela assim, né? Fulana, por que você não candidata a vereadora? Por que você não candidata a vereadora? Você poderia fazer
Ela falou assim: padre, eu do jeito que eu sou, eu tenho entrado em todas as casas. Eu converso, peço e procuro para toda a gente. O nosso povo não entende isso. Se eu for candidato, eu vou ter um partido. Aí, muitos vão falar assim: ah, não é do meu partido, não é porque... Então, posso até dividir, ou as pessoas não quererem mais aceitar, ou não querer me ajudar mais, porque... Eu falei assim, claro que eu falei o nome dela. É uma pessoa que eu posso falar assim, a Cida, lá do sertão do Cantagalo, lá de Gonçalves, né? Aí ela falou assim: eu vou dividir as pessoas. Então, eu falei: Cida, você está certa. Continua desse jeito. Você está fazendo muito, né? Gente, isso é ser cristão, isso é ser solidário, é estar junto. E isso é pôr a fé em prática, gente. É pôr a fé no concreto da vida. Isso é fazer política, gente. Isso é fazer política dentro da igreja, querendo o bem das pessoas, correndo atrás das pessoas para ajudar. Vê se isso não é política, sem ser política eleitoreira, política partidária. Não é? Então, eu não posso dizer: ah, começou a falar de política, eu não quero saber mais. Olha, você está pecando muito com isso, porque você não está querendo ver o bem do povo, o bem da sociedade. Que existe muita sujeira, existe, mas como eu disse, os bons não assumem, quem não presta toma conta, não é? Ser sal dentro do saleiro é muito bonito, ser cristão dentro da igreja é muito maravilhoso, mas Jesus não falou isso para nós: ide evangelizar, ide as pessoas. Ele não falou assim para nós? Ele não mandou a gente ficar quietinho, não. É a gente sair, ir ao encontro do outro. E isso não é fazer política partidária, né? Não se discute política, não se discute futebol, não se discute time de futebol, mulher, né? Cada um tem a sua opção. Então, isso é o sentido social da igreja, o lado social da igreja, né? É como a ajuda que se faz, o dízimo que se paga na igreja, tem a dimensão religiosa para assistência do culto, para a manutenção da igreja, para a parte social dos funcionários, a parte de assistência aos pobres, aos necessitados. São as dimensões do dízimo. Não é para encher barriga de padre, não é para construir as coisas. O dízimo é para manter a igreja em todos os sentidos, o sentido religioso, o sentido social, a dimensão social do dízimo, a dimensão missionária do dízimo, a dimensão evangelizadora do dízimo. Não estou falando que é para fazer agora dinheiro, pedir dinheiro, não, né? Agora o padre começou a falar dinheiro aí, eu não podia, tinha que falar dinheiro. Ih, falou dinheiro, pronto, demorou para ele não falar em dinheiro. Não, eu quis só mostrar que a ajuda que se faz é para tudo isso, a dimensão missionária, a dimensão evangelizadora, a dimensão religiosa, a dimensão social, né? Então, tudo isso para o bem das pessoas. Isso é fazer política, gente. Veja o lado bom e bonito dela. E tomara muitos cristãos, não digo só católicos, não, assumam o ser cidadão, o assumir o político na comunidade por ser cristão, por querer fazer como Jesus fez, certo? E isso é saudável. E tem gente que às vezes a gente começa a falar isso, eu falo isso mesmo, que teve um grupo que eu estava aqui, eu tinha um grupo aqui, quando eu comecei a falar umas coisas, mas não é para falar isso, não é para falar aquilo, foi eu falei, nossa, que belos cristãos, né? Tenho rezado por eles, para eles se converterem. Tenho rezado para muitos deles se converterem e assumirem essa dimensão. Porque só voltar para Deus, só para Deus, na oração, sem ação, uma coisa puxa a outra. Vocês estão vendo a minha camisa, já elogiaram essa camisa. Essa camisa eu ganhei de uma amiga minha, a Beth.
a Beth lá de Bueno Brandão, lá do Rio de Janeiro. Gentileza gera gentileza. Sabe a história disso aqui, né? Vocês sabem, vocês não são ignorantes. Vocês não são ignorantes. Vocês são sabidos. Eu sei que vocês são sabidos. Gentileza gera gentileza. O profeta Gentileza do Rio de Janeiro, né? Eu tomei o nome dele aqui, né? Era o José Datrino, profeta Gentileza. Ele pichava com frases as pilastras do viaduto do gasômetro lá no Rio de Janeiro, com frases desse tipo: gentileza gera gentileza. Olha que maravilha! Olha que sabedoria! E isso aqui é tirado do jeito que ele fazia, que ele pichava lá no Rio de Janeiro. Era um pregador urbano e era sempre para cima, sempre em favor do bem, sempre em favor da pessoa. Uma pessoa, profeta urbano. E ele morreu em 1996, José Datrino, o profeta Gentileza. Muito interessante. E essa camiseta eu ganhei da Beth, e eu tenho ela com orgulho, porque realmente, gente, você ser gentil, você ser grato com os outros, você ser bom para os outros, isso gera bondade, gera amizade, gera isso. Não pagueis o mal com o mal, mas o bem com o bem, né? Pagar o bem com o bem. Gentileza gera gentileza. Amor gera amor. Carinho gera carinho. Isso é resposta. É o tal do que a gente fala, a palavra chique, feedback, é o retorno. Se eu sou bom com os outros, né? Os outros também serão com a gente, tomara seja assim. É ser exemplo, é ser testemunha, é ser sinal. Agora, se eu sou estúpido, grosso, besta, vou só afastar. E vou receber o quê? É assim que nós vamos tratar ele também, se ele trata a gente assim. Então, isso não se entende, não se compreende, isso como pessoa, né? Como gente. Ainda mais se for falar cristão. Aí que não pega mesmo. Aí que não pega mesmo, né? Não é olho por olho, dente por dente, né? Se alguém fizer o mal, pague com o bem. Rezai até pelos inimigos. Olhe como Jesus é exigente com a gente. Rezai até pelos inimigos. Gente, não é fácil. Rezar para inimigo não é fácil não, gente. Acho que nós já até comentamos isso aqui uma vez. Falei, às vezes até. A pessoa que fez para a gente, que prontou para a gente, que prejudicou, que atrapalhou a vida da gente, marca a vida da gente. É aquilo, né? Quem bate, esquece, mas quem apanha, não esquece nunca. Quem apanha, não esquece nunca. E não vamos ser nós que vamos ficar lembrando de injustiças, de coisas erradas que fizeram, de prejuízos que nos deram, de outras pessoas. Nós, olha, 45 minutos já foram. Nossa Senhora! Nossa Mãe de Deus! Né? Então, vão ficar guardando isso? Não. Lembrança, nós não vamos esquecer nunca, gente. Não vamos esquecer, não adianta que não esquece. Quando vê a pessoa, volta tudo aquilo. Mas que não volte aquilo daquele jeito, né? Por que naquela época eu não fiz assim para ele? Por que eu não falei isso para ele? Por que eu não fiz aquilo assim? Eu fiquei bobo, eu aceitei tudo. E remói por dentro, só a gente sofre. E a pessoa não está nem aí. Está nem aí. Porque ela não lembra do que ela fez para a gente, né? Mas a gente lembra sim. A gente lembra sempre. Então, quando vê a pessoa, entrega para Deus. Toma conta, meu Deus. Não deixa comigo, não. Não deixa comigo, não. É claro, toma conta do meu coração e toma conta dele. Isso é amar o inimigo.
Eu não preciso viver de beijos e abraços com quem me fez mal, não, gente. Se perdoar foi isso, né? É aquela história, né? O marido traiu a mulher. A mulher pôs o marido para fora. Você está com outra mulher? Então vai para outra fora, porque eu não sou empregada sua, eu não sou isso, aquilo, não estou aqui para te servir quando você está se servindo de outra. Né? Pôs o marido para fora. Por muito tempo, eles viveram separados. E a mulher, um dia, conversando, né? Conversando, o marido pediu perdão, ela falou, eu te perdoo. Perdoou o marido. Ela perdoou o marido. Ele falou, que bom! Então eu vou poder voltar para casa, para nossa casa? Ela falou, não, eu te perdoei, mas eu não quero reconciliar com você. Conviver com você, eu não quero. Certo? Certo. Ela perdoou a pessoa, mas não precisa viver de beijos e abraços. Isso não está errado. É como eu disse, trate a pessoa como um estranho. Quem te ofendeu, não precisa ficar de beijos e abraços. Se ele um dia precisar, ajude. Mas também não pode ajudar daquele jeito assim, viu? Precisou, agora eu fui ajudar. Será que ele viu o que ele fez para mim que agora eu fiz para ele? Não, aí não. Aí é vingança, né? Ou senão, como eu falei, né? Uma vez aqui também. Eu perdoo fulano. Nossa, perdoo fulano. Mas Deus, a justiça divina é grande, não falha. Deus há de pôr na vida dele ou na vida dela alguém que faça para ela o que ela fez para mim, para ela ver o quanto que é ruim. Eu não vou fazer nada, mas Deus há de pôr. Gente, que é isso? Pelo amor de Deus. Né? Então, perdoar a pessoa é uma coisa, conviver é outra. Conviver é outra. Mas por que eu entrei nesse assunto? Do gentileza gera gentileza. Amor gera amor. Carinho gera carinho. Amar os inimigos. Foi por isso. Amar os inimigos. É difícil, mas que a gente peça para Jesus vir ajudar a gente a não querer mal a ninguém. A não pagar mal com mal. Mesmo, a gente tem que tomar cuidado, porque no fundo, a nossa concupiscência do pecado é forte, então eu tenho de vencer. O Espírito Santo é mais forte. Se a carne é fraca, o Espírito é forte. Não há mal no presente que não seja por bem no futuro. Deus só permite o mal para o aprendizado e o crescimento da alma. Deus não permite mal, não. Ele não impede que se faça o mal, né? Então, o mal machuca muito, e a gente não esquece nunca, não esquece, gente. Mas não vão fazer essas lembranças, ficar recalcando todos esses sentimentos ruins, que a gente fica uma pessoa azeda, amarga, negativa, rancorosa, né? E fica parecendo o cristão gangorra, né? Ou a pessoa gangorra, conhece? Onde ele senta, todo mundo levanta. Ele senta aqui, os outros levantam de lá. Por quê? O que ele traz é só negativismo, é só coisa, rancor, só raiva, só isso. É uma pessoa azeda. Se a vida lhe der um limão, faça o quê? Uma limonada. Tá bom? Não vai ficar chupando limão azedo, reclamando o azedo do limão. O limão é azedo mesmo, gente. Ele é azedo mesmo. É a característica. Não existe limão doce. Então, se a vida lhe der um limão, faça uma limonada e viva bem. Tá bom? Vamos chegando quase ao final da nossa live. Conversando, então, tomara a gente possa conversar, ajudar os outros. Já está
um processo, mas só que tem uns candidatos que estão dando papelzinho, sujando as ruas, sujando o carro. Eu já não estou aguentando o limpador meu de papelzinho, de santinho, de candidato. Vamos, ó, se você é amigo de um candidato que está fazendo assim, chegue nele e fala, ó, aqui, ó, assim não, está sujando, empesteando a cidade, né? Você tem dinheiro para isso, né? Tem dinheiro para isso, mas não é para ser usado desse jeito, né? Então tem pessoas que estão ganhando para fazer isso e não pode, né? Tem pessoas que são cabo eleitoral ganhando e não pode. Aí fala assim, mas isso é suborno, não é? Lá em cima tem propina, lá em cima tem suborno. Aqui embaixo também tem. Aqui embaixo também tem. Você pode ser propagador, não vou falar cabo eleitoral, porque se eu fosse cabo eleitoral, eu não queria ser cabo, não. Eu queria ser tenente, capitão eleitoral. Que cabo, né? Soldado, cabo. É a segunda divisa do exército, né? Você é cabo eleitoral? Não, eu sou capitão eleitoral, sou tenente eleitoral. De um amigo seu, de uma pessoa que você sabe que tem interesses políticos realmente em favor do povo, da população, mas de todos. Então, faça propaganda por ele, mas sem receber dinheiro, sem receber propina. Senão, tá errado. Está errado. A gente critica lá em cima que tem propina, as pessoas ganham por fora, e aqui embaixo também. Então, e aquilo, se souber de alguém que está pagando também, denuncie que ele é impugnado. Para a gente fazer uma política limpa, gente. Para a gente fazer uma política que não seja suja, que gere dinheiro, que com interesses. Então, se eu ganhar, eu vou fazer isso, se eu ganhar, eu vou fazer aquilo. Não. E como eu disse uma vez, né? Candidatos à reeleição não precisa fazer propaganda. É só mostrar o que fez na gestão. Não é? Candidato que está sendo candidato à reeleição, não precisa fazer propaganda. Mostre o que fez, para as pessoas poderem falar. Então vamos reelegê-lo, porque é uma pessoa boa, né? Senão, rua. Votou contra o povo? Rua. Votou a favor de si mesmo, por bem próprio? Rua. Votou para favorecer fulano, ciclano, ou instituição, ou igreja? Rua. Né? Porque eles não são políticos e ganham do nosso dinheiro para trabalhar com interesse particular. O interesse tem de ser público. Isso é política, gente. E nós temos de encarar isso como um dever de cristão. Como um dever de cristão. Né? Certo? Ô minha prima, ô minha sobrinha, a Lívia, um beijão pra você ali. Vendo o tio César aqui, né? Dá um abraço, padre César. João Tarcísio, ô Joninho, tudo bom, Joninho? Nós temos um povo bom aqui, a Nilva de Mar da Fé. Gente, vocês são uns encantos da minha vida. Como é que eu amo vocês. Nossa, como é que eu amo vocês. E que bom que a gente pode fazer isso, né? Gentileza gera gentileza. Deus permita nossos novos encontros virtuais. Estamos aí, se Deus quiser. Domingo que vem, se Deus quiser, estamos aí também, para a gente poder conversar um pouco a respeito da vida. Só porque padre tem que falar só das coisas de igreja, de religião? Não. Hoje nós falamos mais na parte social, na parte social mesmo, né? Social e política, tá bom? Vamos terminando a nossa live, faltando 5 minutos. Semana que vem, se Deus quiser. Maria Cristina, boa noite para vocês. Que bom, né? Então, graças a Deus, a gente poder fazer um momento assim. E como eu já falei para vocês, né? Repito aqui, eu fico assim de nariz empinado e falo, nossa, esse padre é orgulhoso, né? Que ele fica assim, porque o óculos bifocal, multifocal, se eu ficar assim, ó, direto para vocês, eu não leio nada. Piorou. Eu não leio nada. Então, eu tenho que fazer o gesto de leitura aqui na parte de baixo, né? Aqui na parte de baixo, certo? Então, gente, se gostaram, que bom. Se não gostaram, fazer o quê? Mamãe falava assim, a gente não é doce para os outros gostar da gente.
E tem doce que a gente não gosta, né? Tem doce que a gente não gosta. Então, eu não estou aqui para ser gostoso para os outros. Eu estou aqui para a gente falar o que a gente acredita, pensa, por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho. É só por isso. É só por isso que eu falo e defendo isso, né? E quando eu uso o meu anel de tucum, meu anelzinho preto, é para eu lembrar do meu compromisso que eu tenho de ter com a igreja e com o meu povo, com as pessoas, e principalmente com os que mais sofrem. Às vezes faço pouco, tinha de fazer mais, tinha de fazer melhor, tá bom? Então vamos terminar, para a semana que vem ter mais. Vocês gostaram do meu copo, gente? Ah, que delícia, né? Não gostou, come mais pouco. Como dizia sua madrinha, isso mesmo. Não gostou, come menos, come mais pouco, tá bom? Eu amo vocês, vocês não gostaram de mim, azar. Azar não, eu quero que vocês me amem também. Vocês gostaram da poesia que eu fiz no meu copo que quebrou? Rachei o copo na pia. Um abraço. Vamos beber uma aguinha agora? Esse é um outro copo. Tá bom, então. Tchau. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. De nós, não, de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, para que possam bem viver essa semana, na graça e na paz de nosso Deus. Até domingo que vem, até amanhã, nos outros dia a dia, de missa, de bênção, de momento mariano, mas na live até domingo que vem. Tchau. Beijão. Gentileza gera gentileza. Tá bom? Tchau.